Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Muito bom estar aqui novamente com vocês nesse sábado, nesse momento de dedicação aos nossos irmãos animais. Então, para começar o nosso sábado, as nossas vibrações, eu vou pedir que antes de começar, vocês, por favor, separem a água que vai ser destinada para os animais, né? Aquela aguinha que os espíritos colocam, as vibrações, todos os medicamentos que a gente vai precisar, seja para a saúde física ou pro emocional do animal. Então, vamos lá, separando essa aguinha. O melhor é colocar numa garrafa, não precisa ser descartável, pode ser uma garrafa reutilizável. Se você já tem essa água, você pode descartar que você tem e encher com novas, que hoje a gente já vai começar essa nova vibração. Mas no seu dia a dia você não faz isso. No dia a dia você, quando estiver acabando, enche um pouquinho mais de água e aí você continua dando pro animal. Não deixa acabar. Sempre que tiver faltando um pouquinho para acabar, você completa. Mas hoje a gente vai começar uma semana nova. Então, vamos colocar água nova para os bichos, pra gente fluidificar e trazer aí o de melhor que o plano espiritual consegue trazer. Então, vamos lá, gente. Separar dessa água, peço que todos se sentem confortáveis nas cadeiras, onde estiverem. Vamos elevar nosso pensamento aos céus, deixar que todas as atribulações do nosso dia a dia, ansiedades, problemas, barulhos, incômodos, todos fiquem para fora nesse momento e que a gente consiga se concentrar no aqui e agora. Esse aqui agora a gente vai agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de sermos quem somos, estarmos onde estamos e agradecer ao plano espiritual por sempre nos acompanhar e auxiliar nossos irmãos animais nessa jornada, que atualmente somos nós os mentores deles nesse momento. Então, vamos agradecer essa oportunidade e vamos orar e rogar para o entendimento, né, e para o amparo que vem a nós pelo meio da palavra de Jesus. Então, para iniciar, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. Vamos falar um pouquinho sobre a fé raciocinada, né? Que é a fé que Kardec trouxe na nossa doutrina, né? Por que isso é tão importante nos dias de hoje? Na verdade, sempre foi, né? Então, a fé raciocinada, ela sempre foi importante desde os primórdios, porque quando a gente se depara com a fé cega, né? Essa fé cega que a gente fala é aquela fé onde se acredita absolutamente na palavra que é falada. Então, onde não há questionamento, onde a ciência não tem vez. Então, por que isso é tão importante nos dias atuais, né? É a gente trazer essa fé raciocinada do que é passado para nós. Será que aquilo que a gente lê e estuda dentro da nossa religião, ela está de acordo com o que a gente está descobrindo na ciência, né? Com o que a gente consegue provar no nosso mundo material ou não está de acordo, né? Então, é isso que a gente tem que colocar em pensamento e em xeque, né?
o que a gente está aplicando no nosso dia a dia e o que a gente está pregando, né? Isso é muito importante. Então, o Kardec, ele traz isso pra gente, né? Lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo é trazido isso, que tudo que for provado pela ciência, se contrariar o que está escrito lá, é pra gente seguir a ciência, né? Porque o mundo evolui, os espíritos evoluem, nós evoluímos, nós de milênios atrás somos outros atualmente. Então, o que foi escrito há milênios atrás não necessariamente se aplica ao que vivemos hoje. Nosso mundo é completamente diferente. Então, quando a gente fala em fé raciocinada, a gente quer dizer isso. E aí a gente vem com a questão dos animais, né? Quando a gente pega as leituras dos evangelhos, do primeiro evangelho, gente, eu me esqueci. Olha, eu estudei escola católica a minha vida e eu esqueci. Primeiro evangelho, segundo evangelho. Não sei, vocês me entendem, né? A gente pega lá atrás, os animais não são tratados da maneira que a gente entende hoje em dia. Apesar de ter algumas poucas passagens que fala, tem a passagem do burrinho, que ele viu, né, o anjo, mas é muito pouco, e os animais não são trazidos na importância que a gente tem hoje em dia. Em nenhum momento é falado lá sobre a evolução do espírito e aonde esse espírito estagia, inclusive nas formas animais e vegetais. Então, quando a gente vê isso trazido lá de trás, a gente vê que não condiz com a nossa realidade de hoje, né? Não é porque foi escrito há 5.000 anos, chuto, tá? Não tô falando agora da Bíblia, mas não é porque as escrituras foram escritas há sei lá quantos mil anos que elas têm que ser seguidas atualmente. E isso é muito importante dentro da nossa doutrina também, o que é muito interessante a gente tratar. A gente tem alguns casos que falam sobre o magnetismo, né? E algumas casas espíritas que ainda seguem essa questão do magnetismo animal. Tem uma passagem que Kardec traz que fala sobre a morte do animal no magnetismo, né? Então, e aí isso foi adotado por muitos anos, que esses animais não deveriam ter o passe, porque eles morreriam. E aí surgiu N histórias mirabolantes que eu já ouvi, dizendo que os animais não poderiam receber porque eles não estão nos mesmos, eles não têm a mesma frequência, a frequência deles é pouca. Enfim, tem uma gama de histórias para denegrir, né, e para diminuir a importância dos animais no processo evolutivo, enfim, na nossa Terra, e aí justificar, né, muitas das coisas que a gente sabe que fazem, né? Então, os animais são inferiores, então não há problema, por exemplo, em consumir carne. Quem quer consumir carne, consuma. A gente não tá aqui para julgar, mas sabendo do que acontece. Então, não é você diminuindo um espírito numa condição evolutiva que a gente vai tirar o nosso peso das nossas ações. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Então, isso foi usado muito tempo. E atualmente, por meio da literatura que a gente tem, que foi trazida por Chico, né, de André Luiz, de Emmanuel, entre outros muitos espíritos e médiums que trouxeram muitas informações pra gente, como o Marcel Benedetti, a gente já sabe que isso não é verdade, né? Vai saber o que aconteceu que aquele cachorro precisava naquele momento desencarnar. Mas até aí você trazer isso para todos, isso é uma fé cega. Não é mesmo? É aquilo que não tem um raciocínio, né? A gente não consegue pensar, não tem uma lógica. E isso é uma fé cega. Então, a fé cega, ela é uma fé ignorante, né? Porque a gente precisa questionar, né? E as coisas precisam ter uma explicação para existirem. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que tudo tem explicação. Então, a leitura e o estudo, ela faz parte da fé. Então, a gente ter uma religião e segui-la, a gente precisa estudar. E não só acreditar no que um ou outro fala, porque não necessariamente é a verdade, não é mesmo? E essa verdade, ela pode ter um limite de tempo, até que se prove outra. Então, a gente está em constante evolução. E nada é para sempre. Então, nenhuma verdade é para sempre. Tudo pode mudar. Então, a gente tem que ter a mente aberta para isso
para essas mudanças e para mudanças de opinião. Então, aquilo que a gente acreditava pode ser comprovado que não é mais a verdade. Então, aquilo pode mudar, a sua opinião pode mudar em função de algo ser provado cientificamente. Então, isso acontece, não é? Então, a leitura e o estudo, ele é fundamental, principalmente dentro da nossa doutrina, que a gente tem, gente, uma coleção infinita de livros que trazem ensinamentos maravilhosos. Então, para a gente ter essa fé, que ela seja inabalável. Nossa fé não se abale, porque a nossa fé, ela é baseada na realidade, no que a gente vive hoje. E é isso que é importante. Bom, então era isso. Vamos lá para o nosso momento de vibração, que é aquele momento de doação, onde a gente vai doar aos nossos animais esses sentimentos bons, vibrações, a gente vai doar fluidos que vão auxiliá-los nesse momento. Então, peço que todos se sentem confortáveis nas cadeiras. Novamente, se esqueçam dos problemas do dia a dia, esqueçam barulho, esqueçam qualquer coisa externa. E vamos agora nos concentrar, de olhos fechados, numa luz azul que sai do topo da nossa cabeça. Essa luz, ela é composta por sentimentos de amor, de paz, de resignação, tolerância. E essa luz, ela percorre todo o nosso planeta. Ela envolve todos os ambientes que a gente tem. E envolve aqueles seres que nesse momento sofrem. Aqueles que têm dores físicas e emocionais, dores da alma. E que ela também envolva os algozes, para que seu coração possa ser amansado e os espíritos benevolentes consigam alcançá-los. Vamos direcionar essa luz agora para os nossos lares, que essa luz envolva os nossos animais e que ela possa trazer o acalento naquilo que é mais necessário, seja dor física, dor psicológica, seja comportamental, que essa luz consiga envolvê-los e acalentá-los. Também nos envolva e traga esse amor e esse abraço de Deus a nós, um abraço de pai para filho, trazendo o acalento que a gente tanto precisa nessa nossa existência. Que essa luz agora entre dentro da água fluidificada e que ela ilumine essa água como um cristal, para que cada animal que consuma essa água tenha a cura do que precisa. Agora, a gente vai solicitar que essa luz possa nos acompanhar, que todos que foram envolvidos por ela consigam sentir os benefícios ao longo dessa semana, que a gente consiga pregar tudo aquilo que a gente lê, estuda e que isso consiga nos acompanhar nas nossas atitudes do dia a dia. E assim, vamos encerrar o sábado de hoje, agradecendo a todos os espíritos que aqui estão, agradecendo esta casa bendita que permite o nosso trabalho em função dos animais. Vamos agradecer a todos os nossos mentores, aos mentores desta casa. A gente só agradece a tudo que temos, agradece a tudo que somos e pedimos humildemente um amparo e apoio. Que assim seja, pessoal. Muito obrigada, um ótimo sábado para vocês.